tudo, tá? Ah, dá vontade de ter luz, mas só Não, que mas vai a gente lendo. tem que ter um pouco de, né? Você tem um foco. É, porque eu enquanto eu não entender bem mesmo o caminho do É. Então, retomando, né? O comentário sobre esse negócio da consciência da quarta dimensão, que é viver o ser do Cristo, é a centelha agindo. É a centelha agindo. Não é que ela cria as coisas instantaneamente, assim, não, do nada, do invisível, salta o negócio aqui. Não é isso. É que as situações vão se desdobrando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão melhorando, vai tudo dando certo, né? Aí encontros sincronísticos, a pessoa passa a ser bênção para outras pessoas, né? Os negócios fluem, os relacionamentos acontecem, né? É o feliz. Então, quando eu disse aqui que ela não está mais sujeita às leis da matéria, não é que ela não está sujeita às leis do mundo quântico, gente. Ela não está sujeita às leis do pensamento materialista, da vida material. Isso aqui é matéria, vida espiritual é outro lugar. Certo? Então a consciência da quarta dimensão vive pela graça. não cai, É o observador que colapsa. porque acaba caindo no dualismo, né? Aqui é um lugar, aqui é outro. E eu tô percebendo que é um assunto que tem que ser bem tratado e tem que ser bem entendido, porque eu acho que é essa dualidade que deixa... É essa dualidade que faz todo o conflito, toda a insegurança e todo o medo. E é o que os maiores especialistas, que eu falo assim, de física quântica, desde emocional e tudo mais, eles batem muito em cima dessa tecla. Dualidade. Sair desse paradigma da dualidade. Todos. A oração é a visão interior da harmonia. Esta visão é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. Então, oração é a visão interior da harmonia. Segurança emocional, tranquilidade, reinterpretando o tempo todo. Né? Confiando no todo, nas próprias emoções. Só que não, confiando no todo dentro. Né? Seguro, tranquilo, focado. Vai ter a frustração, vai ter os probleminhas. A gente vai saindo do rolo. Os problemas vão diminuindo. A vida emocional vai melhorando. Esta visão é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. Ou seja, se eu continuar com o desejo de que o outro mude, eu quero mudar o outro me dá trabalho, não sei o que, entendeu nada. Ele está recebendo sombra e projetando sombra. Não está tendo trabalho nenhum ali ainda. Está na fantasia do pensamento mágico. Se estiver achando que está entendendo mecânica quântica. Então essa visão da harmonia é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. O que é alguma coisa? As coisas que a gente quer não tem. As situações que a gente queria estar vivendo e não vive. Então eu fico projetando a minha emoção para o futuro, porque eu quero mudar, mas eu não sei como. Você muda hoje. Estudando e fazendo, trabalhando. Estudando, fazendo, trabalhando, entendendo o outro, vem a sombra, eu reinterpreto, fico um pouquinho frustrado, entendo, não, vou soltar, porque senão eu tô sendo negativo, que nega onipotência. Redundante, né? A gente já passou pelo capítulo todo, já explicou, o livro inteiro falou disso. Porque aqui, ó, de novo, a oração é a visão interior da harmonia. Esta visão é obtida pela renúncia ao desejo de mudar ou de melhorar alguém ou alguma coisa. O que eu devo melhorar? O meu dia, o meu trabalho, a minha inteligência, a minha vontade de trabalhar, a minha capacidade profissional, o meu entendimento sobre a vida espiritual. Né? Porque se a pessoa ficar com ansiedade, ela quer melhorar as coisas que ela quer ter lá na frente, mas ela não faz hoje, né? Aí ela não tem essa renúncia a melhorar a situação. Ela não renuncia nunca. Eu sofro por causa daquilo que eu quero, não tenho, não sei como é que eu vou chegar lá. Ela tem que renunciar a isso. Por isso que o Cristo disse, né? Não vos preocupeis com o alimento de amanhã, nem com o que ireis beber, comer, vestir, né? Porque como é que colapsa tudo que eu quero lá? Fazendo o hoje, compreendendo o hoje, aprendendo no emocional hoje a reinterpretar a realidade e abandonar a crença em dois poderes.
Nunca busque na oração alguma coisa ou situação. Deixe que a harmonia se defina e se revele por si. Que tua oração seja um deixar o que é maiúsculo, se revelar. O todo é do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, para eu deixar que isso se revele, a coisa colapse, a pessoa tem que parar de emanar carência. Então, que a nossa oração, né, nunca busque na oração alguma coisa ou situação. Se a pessoa ficar orando, pensando na coisa ou na situação, ela não está orando. Orar é tranquilidade nas emoções, é certeza, é harmonia. Então a verdadeira oração é a meditação, certo? Para aprofundar a consciência da percepção da presença, que é o que o Joel ensina. E orar e vigiar constantemente todo dia é pensar nas coisas que quer, mas pensou, soltou. Pensou, soltou, vamos fazer, vamos ler, vamos trabalhar, vai estar relacionando, o outro traz problema, interpreta a sombra. A oração é uma percepção daquilo que é, maiúsculo. Apenas vendo-o como é e não fazendo-o ser. A pessoa olha o problema, ela olha a situação. Lembra do hoje que eu falei, visão do infinito? Ela olha, aquilo começa a não significar nada para ela. Não é que ela vai ficar um zumbi, um neutro, um sem emoção. Não, isso vai levar ela aos pensamentos e depois às emoções de compaixão pelo outro que traz problema ou pelo próprio problema. Né? Então aí ela é o observador que colapsa. Então a oração é uma percepção daquilo que é, apenas vendo-o como é e não fazendo-o ser. Ou seja, a pessoa quer mudar a situação com o poder da mente. Não, vai mudar, mas cadê a segurança emocional? Cadê a compreensão espiritual? E quantos não caíram nesse erro, né? Quando saiu o segredo, né? Eu mesmo fui um deles. E eu também. Eu fui um deles, entendeu? Orar é conscientizar a harmonia, sem esforço mental de nossa parte. Esteja consciente da harmonia. Eu falei que ia pular uma frase, estou lendo uma atrás da outra. Como é que pula, né? É o que está acontecendo comigo na segunda leitura, né? Orar é a ausência de desejos no reconhecimento do que é. A sabedoria espiritual revela a nascente profunda, fresca e clara do contentamento dentro de nós, através do nosso reconhecimento daquilo que é. Vou ler de novo. A sabedoria espiritual revela. O que é sabedoria espiritual? É a total confiança no todo. Entendeu o campo unificado, entendeu a onipotência, nossa, não tenho o que temer mais. Fiquei alegre. Lógico que até chegar nisso, né? Mas o objetivo é esse. Revela a nascente profunda, fresca e clara do contentamento dentro de nós, através do nosso reconhecimento daquilo que é, o todo é e é do agrado do Pai dar-nos o reino. Quanto mais eu reconheço isso, mais consciente disso estou. É que as pessoas, no geralzão, têm uma ilusão que Deus tem que dar porque eu peço, porque eu sou filho dele, ele tem que me dar, porque ele é Deus, ele tem todo o poder. Ele é todo o poder na gente. O filho mimado? Em nós. Assim, eu sou um coitadinho. O filho mimado. Engraçado, né? Tem o filho pródigo e o filho mimado. Aí o filho mimado, o pai fala, para de fazer birra, senão você não vai ter. Tenha certeza de que sua oração não seja um desejo de melhorar o universo de Deus. Não significa que a gente não tem que fazer as coisas, melhorar. Quem é envolvido socialmente vai lá cumprir sua atividade. Certo? Mas é sem a frustração, sem a raiva, sem o julgamento, só isso. Porque se o universo de Deus é a harmonia e eu também for, eu sou o observador que colapsa. Né? Porque Deus colapsa tudo o tempo todo, não cria, não emana, não mantém tudo existindo. Então quanto mais eu me aproximo na abstração da minha consciência dessa realidade nas minhas emoções, mais poder de colapsar tem. Porque quem colapsa é o self, porque ele não tem desejos fúteis. Ele não está preocupado se ele vai ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Ele não é ansioso. A graça, as benesses chegam mesmo, mas é na medida da expansão de consciência de cada um.
não alimente desejos do mundo, deixe que a graça de Deus lhe baste. Que é a graça. Deus é a graça, tudo é a graça. Se a pessoa vai entrando em frequência com a graça se manifesta. E a graça sabe o que você quer, né? Na vida, a graça, você não precisa ficar pedindo toda hora, né? Vamos esclarecer isso aí um pouquinho. É isso aí mesmo. A graça não é uma entidade externa, individual, que sabe o que eu quero. A graça é a minha própria vontade. Só que tem que ser uma vontade sem medo, uma vontade sem egoísmo, uma vontade sem ganância e uma vontade com muita vontade de viver e trabalhar. Isso é a graça. A vida da pessoa tem graça. Ah, minha vida anda sem graça, entendeu? Então, para a vida da pessoa ter graça, a pessoa tem que sentir felicidade e alegria. Se ela não está sentindo, ela tem que descobrir os meios de como sentir. Como melhorar a carga hormonal, como melhorar o relacionamento, como trabalhar a sombra dela. Como trabalhar as frustrações que a tornaram daquele jeito. Qual foi o tipo de trauma que ela passou? Quais foram as experiências que ela passou na vida que construíram essa distorção nas emoções e na personalidade? Tem um filme que se chama Barão de Mauá, né? Tem uma parte que ele fale, né? Aí ele fala pra todo mundo que vai pegar lá, né? Leve tudo que tem, não quero dever nada. Aí depois ele melhora de vida, ele sabia que ele tinha o conhecimento para melhorar. Interessante, né? Eu ia assistir esse filme também. Barão de Mauá. Barão de Mauá. Fica a dica pro pessoal aqui. Será que tem no YouTube? Ó, Tem. não há nenhum poder do mal externo a nós. Porque o único poder do mal que existe é interno, é o ego, porque é ele que julga. Se ele julgou, ele entrou na frequência da falta, da crítica e do julgamento, ele entrou na frequência do problema, ele está metido no problema, está na sombra. Não há nenhum poder do mal externo a nós. As discórdias não têm existência externa, porque a pessoa que está enxergando a discórdia, nossa, isso é uma discórdia, ele está olhando a discórdia e colapsando, não há discórdia. Ele está em frequência com a discórdia. As discórdias não têm existência externa, objetiva. Resolva isso dentro de sua própria consciência. Por que gritam os pagãos e as pessoas imaginam coisas vãs? Quem que é pagão? Pagão é todo mundo que não reconhece a onipotência, é os negativos. Isso aí não é desesperador, gente. Isso é libertador. Ah, eu não sabia que era assim. Há no homem uma visão espiritual, que tudo vê através das aparências. Esteja em paz. Vamos pegar mais uma ou outra aqui já, senão a gente lê o capítulo 10 todinho de novo, né? A água fresca e clara da fonte interior do contentamento nos refresca, com a certeza de que a alegria já é paz, se quieto. O se aqui é de ser, se e tem um circunflexo. Paz, se quieto, seja quieto. Então a água fresca e clara da fonte interior do contentamento começa a ser acessada dentro da meditação, que acalma os pensamentos, diminui os hormônios do estresse, desenvolve sinapses de percepção da tranquilidade, melhora, desempregna as contrações musculares internas, né? A gente passa a respirar melhor, ficar menos tenso, o raciocínio melhora, os pensamentos negativos diminuem. O resto vai depender de envolvimento, de organização física, psíquica, envolvimento com o trabalho. Quanto mais a pessoa trabalha e faz, menos tempo ela tem que pensar bobagem. Leve as discórdias para a fonte do contentamento. Lave-as e observe a graça de Deus. Eu vos dou a minha paz. Então o que é levar as discórdias para a fonte do contentamento? Está com problema? Faz uma meditação. 30 segundos, minuto, 20, 30 vezes por dia. Isso fora 2, 3 de 5 minutos, pelo menos, né? Então, lave-as e observe. Eu lavo a discórdia dentro da fonte do contentamento. E isso pode acontecer depois que a pessoa tem um pouquinho de prática. Ela faz isso de olho aberto na vigília.
Ela lava aquela discórdia na fonte do contentamento. Ela já está sentindo um contentamento interno, uma tranquilidade, uma segurança. Agora, quanto tempo pode demorar para um indivíduo sair dos problemas em que ele se meteu? Depende de o quanto ele estiver apegado às suas crenças limitantes, aos seus julgamentos, aos pensamentos mágicos. A preguiça de ler e estudar. É porque estudou pouquinho e não vai entender nada. Já disse, não é para virar um nerd. É meia dúzia, 10 livros. Peneira o negócio. 20 no máximo. Lógico que a pessoa, se quiser, pode ler muito mais. Mas com esse material, a pessoa é capaz. Não é ler uma vez, não. Tem que ler a primeira, ler a segunda mais devagar, na terceira vem grifando. Tem que refletir sobre o assunto. Ninguém, pessoal, ninguém que atingiu um nível de consciência razoável conseguiu isso de graça. Não tem almoço grátis. Né? Dá trabalho, pensar dá trabalho. Mas não é difícil, porque a mecânica quântica nos diz que o crescimento é exponencial. É exponencial, a compreensão aumenta, ela compreende mais. É 2, 4, 8, 16, 32. Compreende cada vez mais. É o todo que favorece isso na gente. Quanto mais conteúdo eu tenho na consciência, a gente não esquece aquilo. Na hora que precisa, vem. É comunicação no local, tá ali. Ó, demora-te na profunda fonte do contentamento. Eu sou é. Esse eu sou é tá letras maiúsculas. O que é demorar, nos demorarmos na profunda fonte do contentamento? Né? É nos regozijarmos com a tranquilidade e o relaxamento da meditação. Sabendo que aquilo é a presença. Mesmo que a pessoa não sinta, tem que praticar. Porque não é só o caminho infinito. Tem o Torvejar do Silêncio, a Cura pelo Espírito e o Praticando a Presença. Né? Que são os livros do Joel que tem no português. Se tiver mais algum, eu não tenho conhecimento. Vou ir descendo, ver se tem mais alguma interessante. A gente vai terminar a aula de hoje. Ó, ninguém pode revelar Deus a outrem, mas revelando a natureza da prece, colocamos o outro na condição de ter a experiência de Deus. Se o Joel escreveu isso aqui, é que ele sabia que isso aqui ia ajudar outras pessoas a ter, entendendo profundamente isso aqui, chegar na mesma condição de ter a experiência real de Deus. E esta só pode ocorrer pela correta compreensão da oração, que é o ponto de contato com Deus. A oração é o caminho para a revelação de Deus, é a preparação da consciência para a experiência de Deus. Ou seja, orar e vigiar, não julgar, criticar, trabalhar e estudar, é a preparação da consciência para a experiência do contato, para a unificação. É assim que unifica. O pessoal acha que vai unificar como? Ah não, entendi mecânica quântica, unificação demora demais, vai ser para... Se a pessoa pensar isso, vai ser isso mesmo. Vai demorar, sabe lá quanto. Quantas vidas, né? Próximo capítulo. A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual e não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. É o aprofundamento e o enriquecimento da consciência que é o Cristo em nossa experiência. Porque quando unifica, não, é o Cristo partindo para a unificação. É a centelha agindo, é a centelha já transformando, unificando o ego. A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual. Se ele não muda comportamento, é só aquisição de conhecimento intelectual. E não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. Quando que a gente enriquece e aprofunda? Quando a gente começa a ver sentido no que está sendo lido e aquilo transforma a minha vida. A compreensão fica tão clara para mim que o medo acaba, a insegurança acaba, eu me torno produtivo, eu compreendo, eu pratico a presença. Começo a sentir isso nas minhas emoções. Mas eu acho que, dependendo
independente de ler o Vitor, o Frank, o Joel, ou de algum nível, seja pequeno ou maior, tem uma transformação. Não tem como. Não tem. Sim, é só lendo, sabe? Só olhando, só aprofundando qualquer um desses três material. É muito semelhante. E assim, como se diz, não tem como. Tem a pessoa como. não lê, Aprofundou. Tem que continuar, entendeu? Assim, sem... Não, se ler, largar a mão, não praticar. Se ela ler, não, falaram que leu, resolve, ela lê. Não resolveu nada. Não é assim. Ela tem que compreender, praticar, entender. Ela tem que entender no nível que aquilo do intelecto venha para o emocional. Tem que fazer sentido para ela. Nossa, encontrei alguma coisa que me... Nossa, que legal, olha como faz sentido isso. Porque aquele que não faz sentido não tem problema. Aquele que não gostar do material não tem problema, gente. A pessoa tem que levar para a vida dela, né? Não só ler o livro e falar, nossa, que livro legal, eu vou passar para alguém. Mas eu vou falar bem a verdade, em algum nível transforma, assim, não tem como. Se aprofundar, né? Se fizer a leitura rasa. O que faz a leitura rasa é o que não teve interesse pelo assunto. Aquilo não entrou em frequência com ele, ele não está preparado. Deus não está ao alcance ou no reino da mente e do pensamento. Devemos transcender a mente e o pensamento para alcançar Deus. Significa que a gente tem que ficar sem pensar? Não. Significa que além do pensamento, nós temos que confiar no invisível. E não cair na armadilha do pensamento negativo. Ele vai continuar lá. Ele só vai diminuir quando a minha felicidade aumentar, porque eu vejo que funciona isso. Aí pode diminuir um pouco. Mas a pessoa tem que ficar sempre atenta aos pensamentos negativos. Né? Isso é inconsciente coletivo. Quanto mais eu aumentar a minha frequência, mais eu distancio disso. Mas como é que eu vou aumentar a minha frequência? Eu tenho que aumentar o entendimento para aumentar o amor, senão não muda a frequência. Quero pegar umas duas ou três aqui que são interessantes para quem chegar nesse assunto e a pessoa... Porque quem chega nisso aqui geralmente está passando muita dificuldade, gente. Tem frustração. Se não for dificuldade de uma ordem, é de outra. Se não for isso, é um questionamento interno muito grande. A pessoa quer respostas. Na vida... Não, vamos ler essa aqui antes. Alcançamos a crucificação do ego quando nada resta que se possa pedir na prece. E não passa o dia sofrendo por causa das coisas que quer e não tem. Né? A gente se torna produtivo. Então aí a gente está crucificando o ego, certo? O ego está unificando com o self. Ele não é mais tão preocupado, ele não é mais tão ganancioso. Ele é mais produtivo, feliz e alegre, ele é mais compreendedor da situação. Porque como é que o indivíduo vai ser produtivo, feliz e alegre, querendo as coisas sem entender isso aqui? Não é para deixar de querer as coisas, é para deixar de sofrer pelas coisas que quer e aumentar o nível de compreensão. Entender o que é o observador que colapsa a realidade. Na vida daquele... Essa é ótima, né? Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana, até que seja conseguido por completo a transição deste mundo. Transição desse mundo é virar bola de luz, passar por lá de lá? Não. A transição deste mundo é do mundo da visão materialista, é do mundo daquele que sofre. Então, transcender o mundo material é atingir a consciência crística, é viver o reino interior. Meu reino não é deste mundo e o reino está dentro de vós. Então, é viver esse reino interno. Então, alcançar essa transição, né? Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual. Quem que se desenvolve no caminho espiritual? É o camarada, é aquele que foi num monte de lugar. E aí não deu certo, ele ficou um tempo no deu, ficou um tempo no deu, não adaptou em nada. Ou mesmo aquele que participa de uma religião dogmática, sem problema. Mas ele está sempre estudando, ele está sempre com dúvida, ele está sempre com fé, Ele não desiste, aprofunda o conhecimento, estuda, que ele vai chegar lá. O desejo, aqui, o desejo, vou ler a frase de novo. Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana, porque ele está desenvolvendo no caminho espiritual. Aquele que não surge com experiência conflitante na vida humana, que está tudo bom, está tudo bem, esse não tem, ele não está tendo desenvolvimento espiritual. Né?
O desejo seria evitar ou escapar destas desarmonias da mente, do corpo ou dos negócios. Mas isto não pode ser feito, pois tais discórdias resultam apenas da luta entre o espírito e a carne, isto é, entre a consciência espiritual e o sentido material. Então, a consciência espiritual não tem mais sentido material, ela sabe que é tudo espiritual, que ela colapsa a realidade, e aí ela compreende cada vez mais, se torna produtiva, compreende o outro, trabalha a sombra, o joguinho muda de nível. Então, quando ele diz aqui, ó, desarmonias da mente também, as pessoas que têm problemas psíquicos, as pessoas que têm uma depressão, as pessoas que têm síndrome do pânico, que tem toque, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, aquele que tem traços de dupla personalidade ou tem bipolaridade, né? Aquele que tem algum grau de esquizofrenia, é um grau de distorção da realidade. E o ser humano, entre aspas, aparente, o comum, esse tem neurose de grau 1 até grau 10. Mas ele convive com ela, ele vai. Esse não está no desenvolvimento espiritual, ele conforma. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. E, portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Ou seja, diante da circunstância adversa, ele não se opõe a ela, ele não luta contra ela, mas sim, ele trabalha e arruma soluções criativas sempre. Deve ficar mais quieto nas circunstâncias adversas, cuidando-se de abster-se da luta contra condições de erro, e tanto quanto possível, deixar que a guerra se vá, até que chegue o momento da transição. O momento da transição é quem está metido nesse assunto, estudando isso daqui, certo? Eu queria chegar nessas 3 frases, aí a gente vai encerrar a aula. Quando a tua busca espiritual é sincera, a ruptura do teu mundo material, a deserção dos amigos, dos discípulos ou da família, uma mudança na saúde ou outra ação exterior, são com frequência coisas que levam à transição espiritual ou ao renascimento. Com isso terás conseguido o que buscavas. Pode estar caindo na casa, reinterpreta as aparências, que é isso que vai levar, é a sombra que está manifestando no cara, que vai expandir a consciência dele, de tanto que ele vai precisar estudar isso aqui, reinterpretar o assunto, aí ele consegue o que ele quer, que é o quê? Que é atingir esse reino interior de harmonia e paz. Que nem tem uma que eu não sei onde é que ela está agora, né? Mas que o Joel diz, né? Estudante espiritual, regozija-te com a queda do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Essa não precisa nem explicar, né? É como aquela passagem bíblica, né? Que eles falam 10 cairão à direita, 1000 à esquerda e tu continuarás em pé. É o Salmo 91. Bom, pessoal, a gente deu mais uma palhinha em algumas frasezinhas do capítulo 10 para a gente dar um exemplo de como é possível elaborar, raciocinar, refletir sobre isso aqui. E como que isso pode realmente expandir a consciência, tornar a gente mais compreendedor da verdade espiritual, que é essa realidade atômica do universo que a gente vive. Senão a gente fica assistindo muita coisa de mecânica quântica e não progride, não avança no raciocínio. Né? Porque quantos palestrantes falam de Joel Goldsmith? Eu sei que só tem um. Não sou eu, não. Certo? E aí tem mais um ou dois, mais ou menos. E o resto mistura muita coisa. Não, vamos aumentar, né? Deve ter mais uns 4 ou 5. Mais ou menos. Mais ou menos não é que é ruim, tá, gente? E o resto mistura muita coisa. Tem gente que quer fazer muito vidinho engraçado, né? Para atingir. Aí coloca até algum conteúdo sobre sombra, sobre não sei o que, mas para ficar popular dá uma informação rasa. Não, vamos falar as coisas de forma clara. Né? Que nem quer um bom?
Daniel Kaltenbach, né? Maçom que fala de mecânica quântica. Tá cheio de vídeo dele no YouTube. Né? A Elaine Orives é legal. Né? Quem mais a gente tem? Tem esse bom que eu falo. Você gosta do Wallace Lima? Não sei quem é. A Wallace Lima? O espírita? Famoso. Não sei se é espírita. Eu não vi vídeo dele não, mas é famoso, né? Então, não dá pra gente ficar julgando, né? Porque se de repente eu falar um que eu acho mais ou menos, vão falar que é julgamento. Não, não é julgamento, é o nível da informação. Tá certo? Porque tem que parar com esses negócios das dependências das coisas externas. O que é a centelha? A centelha é o nosso contato interno com o divino, com a presença. Quando que a gente vai partir para entender isso em nossas emoções e no nosso comportamento? Porque é isso que colapsa. As pessoas precisam ter a sede de elaborar melhor essa situação. E o material do Joel facilita demais a compreensão disso. Como levar isso para as escolas? Por enquanto é impossível. Impossível. Por enquanto é impossível até de levar para a maioria das escolas espiritualistas que existem. Olha só para você ter uma ideia. Quanto mais, escola regular. Não. Nem sonhar, né? Nem sonhar que ele disse é levar para a escola regular. É possível? Não. Como é que isso chegaria na escola regular? Mudando o catecismo. Ainda ensina catecismo na escola? Tem, ensino religioso. Nossa, você já... Então, a hora que isso aí chegar no ensino religioso, e não é ensino religioso? Embora o Joel fale que não é para abrir igreja. Né? E o pessoal das outras religiões não é para estranhar esse assunto, só que é mecânica quântica, gente, é PNL aplicada, é mecânica quântica aplicada, é ciência. O Joel era o metafísico. Ele enxergou, porque que nem a gente estava falando mais no começo da aula, né? Os 100 e tantos profetas da Bíblia entenderam a mesma coisa. Então, se as pessoas quiserem entender mecânica quântica sem entender isso aqui, é autossabotagem. Certo? Não é um julgamento, cada um estuda o que quiser. Né? É livre-arbítrio. Mas, para aqueles que chegarem nesse material e falar, nossa, achei alguma coisa, parabéns. Estuda, que só vai ter a ganhar. Tá certo? Pessoal, obrigado. Boa noite.